8º título do Palmeiras dentro do Allianz Parque. Primeiro tricampeonato em 90 anos. Então eu estou muito feliz e voto aqui no Endrick como o cara do Campeonato Paulista por conta desses lances decisivos dele mais uma vez. O Endrick jogou uma barbaridade, mas o Palmeiras sobrou em campo, o Palmeiras foi muito mais time que o Santos. E, gente, sobre o pênalti, vocês não queriam o VAR? O VAR mostrou que foi pênalti. E Palmeiras tricampeão, foi muito gostoso estar dentro do campo acompanhando mais esse título do Verdão. É mais um título do Abel com o Palmeiras, pô, não tem como negar que é um grande treinador, que inclusive faria um grande trabalho na seleção de Portugal. Eu tenho certeza disso, cara, um cara que merece estar na seleção de Portugal. E aí o Endrick, ele acaba trazendo, quando você tem um atacante que é aberto, se você tem esses dois abertos, você tem um espaço que é muito grande para esse meio. Ele tem que realmente os três ali, pelo menos dois deles, ocupar bem esse espaço para poder ter progressão, ter volume de jogo e o controle com a bola. E o Endrick, ele por dentro, ele ajuda muito essa questão do Veiga. O Veiga também não precisa se desgastar ao ponto de estar em alguns lugares correndo atrás da bola, porque o meia tem que pegar na bola. Quando surge o Alviverde, eu surjo aqui para mais um vídeo no canal do Verdão. Logo após o jogo, claro, a imprensa começou aí a falar bastante do jogo. A gente vai ver aqui sempre cortes aí do que eles falaram, e você vai ver agora mais um desses aí, tá? Pessoal do grupo da Plim Plim aí, falando, comentando aí, Palmeiras 2, Santos 0. Já deixa seu like aí, não esqueça também de mandar o teu comentário. Aliás, se não for pedir demais, compartilha esse vídeo aí, tá? Nos grupos do WhatsApp, espalha pra galera aí, espalha pra geral aí, porque o Verdão é tricampeão. Encerrei mais uma participação no Paulistão e mais uma vez com chave de ouro, hein? Obrigado a TNT, a Max, pela oportunidade, foi muito legal. E Palmeiras tricampeão, foi muito gostoso estar dentro do campo acompanhando mais esse título do Verdão. E em Minas, hein? E em Minas o Galo atropelou o Cruzeiro lá no Mineirão, onde só tinha cruzeirense, mais de 60 mil cruzeirenses foram ver o título do Galo. Já sabia, né? Lá em Minas não tem o maior de Minas, tem o único de Minas, que é o Galo. O Palmeiras vence o Santos por 2-0, segundo jogo da final, e é tricampeão paulista. Conquistas seguidas contra São Paulo, Água Santa e agora o Peixe. Olha, eu gostaria de discutir com vocês e que você deixasse aqui nos seus comentários tudo que você quiser, evidentemente, sobre o jogo, mas quem foi o craque do campeonato? No jogo deste domingo, lançamento perfeito do Everton. E preste atenção, vamos focar naquele lance do pênalti. 90% dos atacantes no futebol desistiriam daquela bola. Por quê? Tinha um zagueiro fazendo a cobertura, tinha o goleiro João Paulo saindo. O Endrick não. Ele se enfia, ele explode naquele momento. Entre o zagueiro, entre o goleiro e vai na direção da bola. Sofre o pênalti. Do futebol brasileiro, o Ronaldinho Fenômeno era assim. Não desistia nunca. O Romário era assim também. Então eu estou muito feliz e voto aqui no Endrick como o cara do Campeonato Paulista por conta desses lances decisivos dele mais uma vez. Então é isso. Abel Ferreira, mais uma vez, fatura um título do Campeonato Paulista. O Aníbal fez o gol no segundo tempo, segundo gol do Palmeiras, e a vitória por 2-0. Deixa aí o seu comentário. Fale o que você quiser. A semana está começando e o Palmeiras é mais uma vez campeão paulista. Ótima semana para todos nós. Palmeiras é tricampeão paulista depois de 90 anos. O Abel Ferreira conquista seu 10º título e empata com o Oswaldo Brandão como o técnico mais vencedor da história do clube. Mas o clube também tem muito disso aqui, ó. Aqui são os bastidores do Allianz Parque, a parte de baixo do estádio, a parte por aqui passam os jornalistas que vão para as entrevistas coletivas, mas esse aqui é o Allianz Parque, ó, a maquete do Allianz Parque. O título contra o Santos, 2-0, é o 8º conquistado dentro do Allianz Parque. Isso faz toda a diferença. O primeiro foi a Copa do Brasil de 15, o Brasileiro de 2016, a Copa do Brasil de 2020, a Recopa Sul-Americana e o 4º título paulista, 20, 22, 23 e 24. Pode falar o que for, mas a era é a era Allianz Parque.
O estádio muda a cara do clube nos últimos 9 anos, 10 anos, desde novembro de 2014. 8º título do Palmeiras dentro do Allianz Parque. Primeiro tricampeonato em 90 anos. Aí, galera, mais um título do Abel com o Palmeiras. Pô, não tem como negar que é um grande treinador, que inclusive faria um grande trabalho na seleção de Portugal. Eu tenho certeza disso, cara. Um cara que merece estar na seleção de Portugal. Eu não sei ainda como não levaram o Abel. Tô até marcando aqui a seleção de Portugal, cara. Leva o Abel, merece, por favor. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Pois é, e o Palmeiras segue aí colecionando títulos. Tricampeão paulista, 10º título do Abel Ferreira. Endrick conquistando o seu último título antes de ir embora para o Real Madrid. Um jogão. E de novo o Palmeiras reverte uma vantagem jogando no Allianz Parque. É o melhor futebol do Brasil, indiscutível, eu falo isso faz muito tempo. E aí fica a dúvida, tem que fazer igual o Santos? Foi para o Allianz Parque para jogar retrancado, segurando? Ou vai para cima e corre o risco de tomar goleada? No primeiro tempo, uma bola incrível do Gil, tirou um gol em cima da linha. No segundo tempo foi a vez do Mike tirar um gol em cima da linha. O Endrick jogou uma barbaridade, mas o Palmeiras sobrou em campo. O Palmeiras foi muito mais time que o Santos. E, gente, sobre o pênalti, vocês não queriam o VAR? O VAR mostrou que foi pênalti. Palmeiras campeão. Muito bom, muito bom, foi excelente esse convite aí, agradecer ao Palmeiras um dia tão especial, uma final de campeonato, você ter essa participação, o reconhecimento do torcedor, isso não tem preço, né? Agora fica aí a expectativa aí para ser campeão mais uma vez. Para mim, um grande jogo de futebol, um ótimo jogo, um jogo muito bom lá em São Paulo nessa decisão do Campeonato Paulista. Eu estou aqui com o Carlos Eduardo Mansur, com o Alex. A gente já vai começar a mostrar os melhores momentos para vocês e assim já dou boa noite com bola rolando para que Mansur e Alex comecem a analisar o que foi esse jogo lá no Allianz Parque. Tudo bem, Mansur? Acho que pelo menos para mim cumpriu todas os requisitos básicos de uma grande decisão. Para mim, um ótimo jogo lá em São Paulo, né, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Boa noite a todo mundo que assiste o Troca. Parabéns à torcida do Palmeiras que está comemorando o título, a todos os campeões pelo Brasil. No fim, quando você chega num jogo como esse, contra esse Palmeiras, acho que tem duas coisas que são muito básicas, assim. Primeiro, ou você consegue igualar essa capacidade de competir, de ser intenso do Palmeiras, quando ele se mobiliza para jogos dessa natureza, ou você vai sofrer muito com um volume de jogo muito grande. Mesmo que eventualmente você não sofra uma sucessão de chances claras de gol contra você está sempre precisando defender a área, porque o Palmeiras está sempre ganhando segunda bola, é muito forte na bola alta, está fazendo o jogo acontecer perto do seu gol, e é difícil você ter momentos em que você respira no jogo. Além disso, é diferente, ainda mais quando você tem um trabalho tão competente como esse do Palmeiras, você comparar 3 anos com 3 meses. E isso ficou muito claro. O Abel tem muitas ferramentas com esse grupo, porque conhece esse grupo como a palma da mão, e tudo que não funcionou para o Palmeiras no jogo de ida da Vila Belmiro, ele corrigiu para esse jogo. Não falo só da mudança de escalação, da entrada do Lázaro, da entrada, da volta do Gustavo Gomes, mas da forma como ele encaixou a marcação contra o Santos. Na Vila Belmiro, os 2 volantes do Palmeiras iam buscar os 2 volantes do Santos, o Juliano acabou sobrando por trás, o Veiga era obrigado a fazer uma volta pelo lado esquerdo, que o deixou desconfortável, deixou mais distante das zonas decisivas do jogo. Hoje ele faz alteração em todos esses encaixes de marcação, o Juliano tem muito mais dificuldade de jogar, porque o Aníbal aliás, que contratação o Aníbal, né, que acaba daí fazendo o gol que decide o jogo. O Zé Rafael encaixava no Pituca, o Rafael Veiga com o João Schmidt. O Palmeiras mudou essa forma de defender, correu até algum risco, porque era o Gustavo Gomes quem marcava o Guilherme, que é um jogador muito veloz, mas o Palmeiras ganhava duelos, o Palmeiras foi sendo superior no jogo, sem produzir um massacre ao Santos, mas era claramente o melhor time, com mais estrutura. Ainda assim, o Santos teve seus momentos, especialmente no início do segundo tempo, quando estava 1-0, teve 2, 3 oportunidades de gol, antes do Palmeiras fazer o 2-0, que praticamente sacramentou o título. É ver se o Palmeiras deu aquele clique, né, que esses grandes times dão na temporada, né? Ano passado ele deu na reta final do Brasileiro, esse ano
foi um paulista de um time que foi se ajustando, fez seu grande jogo na hora mais importante e é o campeão paulista, o tricampeão paulista. É por aí. Alex, esse Palmeiras, eu tenho dito sempre aqui, esse Palmeiras quando chega em momentos decisivos, em jogos com caráter de mata-mata, jogos eliminatórios, ele é muito difícil de ser batido, né? Não jogou bem na Vila Belmiro, mas hoje para mim fez um jogo quase perfeito, né? Permitiu pouco ao Santos, o Santos foi melhor do que o Palmeiras havia jogado na Vila. Para mim, o Santos hoje foi um time mais perigoso do que o Palmeiras conseguiu ser na Vila. Só que o volume que o Palmeiras teve ao longo do jogo hoje foi muito maior do que aquele que o Santos também conseguiu ter na Vila Belmiro. Foram muitas as oportunidades, o Palmeiras criou boas chances ao longo de todo o jogo e fica muito claro, né, um trabalho de longa data como o do Palmeiras, contra um trabalho bem feito do Carille, né, nesse pouco tempo que ele tem de Santos, mas há uma diferença grande ainda entre as equipes nesses momentos em que é necessário conhecimento do elenco, peças de reposição e tempo de casa, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa, parabéns a todos os campeões. Ele faz diferença porque você sabe como você vai tirar desses atletas, né? Você conhece eles há mais tempo. E eles também sabem da onde realmente, como eles vão reagir a cada circunstância que o jogo vai apresentar. O Santos fez um belo papel no campeonato, fez um belo campeonato, porque não é comum, não é fácil fazer, jogando um belo futebol sim, deu trabalho para o Palmeiras e dificultou muito, mas essa consistência do Palmeiras no jogo de hoje, que é o que normalmente ele tem, na verdade, e ele tem realmente, você pega desses 2 jogos da final, no conjunto todo ele acabou sendo superior e com justiça ele acaba sendo campeão no confronto. Mas o Santos ele realmente também teve oportunidades, só que desse lado até emocional para essa decisão que essa equipe, que esse time do Palmeiras hoje ele já tem enfrentado, e você vê que eles ainda seguem com fome, né? Para poder num momento, isso é um momento decisivo, importante, onde o Endrick ele não desiste de uma jogada, que tem uma falha, né, do Felipe Jonatas com o João. Primeiro ele deixa para o João sai atrasado, depois ele não marca bem o Endrick, mas o Endrick vai lá e tira vantagem dessa dúvida. E às vezes você tem no adversário, ele não tira vantagem nesses detalhes. Ambos perderam até gols de oportunidades, tiraram em cima da linha, né, algumas outras. Mas foi um belo jogo sim, porque os dois com muito apetite para isso, e óbvio, mas o Santos ele sai vitorioso desse início de processo para aquilo que ele imaginava, para aquela dúvida que começou antes. Porque é a ambição dele no ano, né? É claro. Você olha para esse Santos e fala, esse time tem todas as condições de com tranquilidade trilhar o caminho. Porque por mais que o jogo deixasse claro que o Palmeiras é melhor time que o Santos, mais estruturado, como muitas partidas são, foi um jogo de uma decisão de margens pequenas, assim. Quando o jogo estava 1-0, embora o Palmeiras fosse melhor, o Santos teve o seu melhor momento no jogo, podia ter. Ele teve a bola do Guilherme que o Everton salva, ele tem a bola que o Mike salva sobre a linha. Em cima da linha, o chute do Otero. E ali o jogo podia ter ganho uma outra cara. No primeiro tempo tinha tido uma bola aérea que sobra, acho que com o João Schmidt, que chuta e também tem um defensor do Palmeiras salvando. Chute do Pituca, que o Everton faz uma bela defesa no comecinho do jogo. O Santos teve os seus momentos. E enfrentar um Palmeiras, num dia em que o Palmeiras faz talvez sua melhor atuação da temporada, com o tempo, com a forma como esse Palmeiras está formado e é sólido, e você enfrentar dessa maneira dentro do Allianz Parque, isso é um diagnóstico de um time. E das 3 substituições que o Santos faz, que o Rainer acaba entrando, naturalmente ele não entra tão bem e já muda praticamente aquela bola onde o Flaco ele vai em cima sempre dos laterais, né? Ele acaba vindo para cá, o Rainer acaba não indo na bola, uma bola que ele acaba perdendo ali numa saída de bola. Pelo Endrick, um detalhe. O Endrick rouba a bola dele. Mas olha quanto o Endrick, o Flaco, o Veiga, eles dão realmente combate em qualquer circunstância que tem do meio para frente. E aí no intervalo, quando ele tira o Zé Rafael com o amarelo e coloca o Richard Rios, que é um cavalo, né, cara? É uma saúde, é uma força, uma disposição impressionante. Dificulta ainda mais para o Santos, mesmo o Santos ainda conseguindo numa roubada de bola ou outra. Mas a base do jogo vai realmente na eficiência, mas vai também naquela consistência defensiva, onde o Palmeiras conseguiu forçar muito mais erros do Santos do que o contrário. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. É claro que o palmeirense está em êxtase pelo título, está muito feliz, mas deve estar com uma pitadinha de tristeza. Ah, sim.
Porque É contagem o que esse regressiva, menino jogou de bola, para mim o melhor jogador em campo Não há hoje dúvida. foi o Endrick. Não há dúvida. O que ele jogou de bola hoje no Allianz Parque foi uma grandeza. E o torcedor deve estar, ai, que pena, tá acabando. São os últimos jogos, essa foi a última decisão, o último título que ele pode conquistar pelo Palmeiras. Então acho que nesse aspecto o jogo de hoje vai deixar aquela pontinha de, queria um pouquinho mais, né? Porque o menino tem uma personalidade impressionante. Hoje não errou praticamente nada no jogo, deu sequência em todas as jogadas, Não estava 100%, clareou os lances. Aparentemente não estava 100% das condições, né? Claramente, quando ele estava bem com uma no proteção jogo, né? por baixo do short, na coxa, uma hora que ele caiu, foi ajeitar. Ele foi substituído aos 25 do segundo tempo, né? Então, se tivesse inteiro, certamente não sairia, porque era o melhor homem em campo até então. Ele sofre o pênalti, ele faz o desarme que resulta no 2-0. Ele cria muitas situações a partir dessa posição que o Abel encontrou para ele, né? Ali pela quase um meia-direita, né? Entre lateral esquerdo e zagueiro pela esquerda do adversário, buscando sempre aquele espaço. E ele entendeu muito bem como ocupar aquele espaço. Ele cria jogada para ultrapassagem do Mike em muitos momentos. Ele faz inversão de jogo. É impressionante, assim. É uma maturidade física e técnica e de entendimento do jogo, de se sentir à vontade numa decisão, que é coisa de fenômeno, né? Despertou um leão competitivo de querer tomar a rédea dessa carreira e assumir aquilo de expectativa que ele mesmo criou sobre ele. Impressionante. Não dá para marcar ele com um. Aí do nada, às vezes tem 3 em cima dele, ele consegue ter a maturidade para passar para o melhor posicionado. Né? Quando chegar junho, é a data FIFA, imagino que ele vai estar na lista, né? Não consigo ver outro cenário. Então ele vai ter os 2 amistosos, a Copa América, e provavelmente não volta ao Brasil. Ele não volta ao Brasil. Provavelmente não volta. Até lá, agora, serão as rodadas iniciais de Brasileiro e a fase de grupo da Libertadores. Então dá para dizer que esse menino de 17 anos deixa o Palmeiras tendo sido o elemento fundamental numa reação improvável de Campeonato Brasileiro, né? Em que muita gente vai permanecer discutindo eternamente, porque o futebol, os jogos não são jogados de novo para a gente tirar a prova, de que ele poderia até ter sido aproveitado antes, talvez no mata-mata com o Boca da Libertadores, mas é uma discussão que vai ficar. Quem está acompanhando ele no dia a dia é o Abel e tomou a decisão de fazer dessa forma. Fato é que ele sai tendo sido absolutamente decisivo numa reação de Campeonato Brasileiro que parecia ter o Botafogo como dono, e tendo uma atuação como essa na final do Campeonato Paulista, levantando o último troféu possível para ele no Palmeiras, pelo menos nessa passagem. O futuro dele é muito longo, uma carreira muito longa e provavelmente muito vitoriosa pela frente. É impressionante o impacto que tão novo ele teve em conquistas importantes do Palmeiras. E o quanto o Flaco Lopes casou bem com ele, né? Porque o Flaco, ele não é o primor da qualidade técnica, mas ele tem um ótimo entendimento do jogo. E foi criada uma dinâmica de jogo pelo Abel para aproveitar as melhores qualidades do Flaco. Constantemente a gente vê, como vocês observaram, né? O Flaco vai no segundo pau, né? A bola está do lado esquerdo, ele está posicionado do lado direito, né, da área, e a bola não é aquele cruzamento rápido, né, Alex Mansur? É a bola fatiada, que a gente chama, uma bola lenta, alta. Para fazer valer a capacidade do jogo aéreo atlética dele, né? A capacidade que ele tem de saltar. Ele raramente perde uma bola no alto. E aí ou ele cabeceia para o gol, ou ele faz o passe para alguém, né? Uma espécie ali de pivô para alguém chegar batendo. E hoje, mais uma vez, funcionou em vários momentos do jogo, né? O que muda na dinâmica desse 9, Flaco Lopes, quando ele chega no Palmeiras, ele tenta sair flutuar muitas vezes, né? Vai querer a bola no pé. E, ao mesmo tempo, ele acaba ficando mais distante da área. Hoje, ele tem conseguido até abrir mão de muitos momentos ele flutuar, porque o Palmeiras tem como fazer isso, e ele fica guardando essa energia sempre nessa condição. Aí ele começa a fazer gol, tira muito peso dele de querer realmente, naquela ansiedade de participar do jogo, estar em lugares que às vezes ele vai vir aqui, vai escorar e não vai somar nada. Isso vai acontecer uma vez ou outra no jogo, mas prioritariamente ele fica como 9 mesmo, esperando. E aí o Endrick, ele acaba trazendo... Quando você tem um atacante que é aberto, se você tem esses 2 abertos, você tem um espaço que é muito grande para esse meio. Ele tem que realmente os 3 ali, pelo menos 2 deles, ocupar bem esse espaço para poder
ter progressão, ter volume de jogo e o controle com a bola. E o Endrick, ele por dentro, ele ajuda muito essa questão do Veiga. O Veiga também não precisa se desgastar ao ponto de estar em alguns lugares correndo atrás da bola, porque o meia tem que pegar na bola. Esses protagonistas ele tem que fazer, como o Matheus Pereira vem fazendo perfeitamente no Cruzeiro. É o meia, é o pensador. Então esse cara ele tem que realmente pegar mais vezes na bola. Então o Flaco ele ficou mais protegido nesse sentido para usar o que ele tem de melhor dentro da área. Agora, é curioso, né? E aí, dentre tantos méritos que a gente aponta no projeto, na estabilidade do projeto esportivo do Palmeiras, né? Muito personalizado na comissão técnica, no Abel, assim, a gente olhava a primeira temporada do Flaco, era difícil imaginar que ele fosse ter esse impacto que está tendo agora, né? E aí, assim, é muito fácil de fora avaliar, ó, não funcionou tão bem, é uma contratação que não funcionou tão bem, talvez seja um jogador que se possa descartar mais adiante. Como o Palmeiras fez com o Merentiel, Como fez com o Merentiel. Eles chegam praticamente juntos. Chegam juntos. E o Merentiel com mais pompa, né? Exato. É que o Palmeiras pagou mais caro pelo Flaco, né? O Merentiel foi um preço mais baixo, mas certamente alguém ali identificou, tem característica para esse tipo de... E assim, é um jogador muito bom pelo alto, para um time que se organiza tão bem para usar o jogo aéreo, porque o Palmeiras usa muito a arma do jogo aéreo, e ele acaba tendo esse momento que ele está... E usa bem como passe, realmente. Eu acho que... deve ser o time mais eficiente nesse sentido, com bola rolando. Aí às vezes tem gente que fala assim, poxa vida, tem jogo que ele cruza não sei quantas bolas. Mas ele deve trabalhar muito isso, porque eles já fizeram muitos gols nesse sentido. Quando era o Rony, eles cruzavam no espaço. E o Rony ia lá. E as defesas até começarem a entender isso, tomaram muitos gols. E tem uma outra coisa, né? É um time que tem uma característica que hoje apareceu nos melhores momentos do Palmeiras no jogo. É um time que, quando está bem ajustado no campo, o Abel consegue fazer todos os encaixes, ganhar seus duelos. É um time que começa a ganhar muita segunda bola. Então, mesmo quando o cruzamento não termina numa finalização direta, ele gera volume de jogo. O Palmeiras é muito chato, cara, porque quando ele não rouba a bola, ele faz a falta. Boa parte, ele sabe aquela maturidade, você saber que você não vai tomar amarelo, você tá com a marcação bem justa. Eu não roubei a bola, falta vence, atrapalha tudo que tem de possibilidade do time contra-atacar. Mais um mérito, acho que do Palmeiras hoje, da montagem de time que o Abel fez, é como ele conseguiu controlar, para mim, um dos melhores jogadores, se não o melhor do campeonato, que foi o Guilherme, né? Hoje o Guilherme teve muito menos oportunidade de levar vantagem sobre a defesa do Palmeiras, porque na Vila Belmiro foi impressionante como ele teve facilidade para fazer todas as ações que ele quisesse durante o jogo. Hoje, a única vez que ele conseguiu levar alguma vantagem foi quando ele foi lançado, né, pelo Pituca e saiu na frente do Everton, acabou o Everton fazendo uma boa defesa. Mas o Guilherme acabou ficando bastante escondido no jogo, né, por causa dessa boa marcação do Palmeiras. E para mim muito surpreendente, não só pela capacidade que o Guilherme vinha mostrando no campeonato, mas quando eu vi o início do jogo e a forma como o Palmeiras pressionava, me chamou muito a atenção, porque o Mike ia buscar o Felipe Jonathan como encaixe, pelo lado direito, e cabia ao Gustavo Gomes fazer a marcação muitas vezes contra o Guilherme, por aquele lado. E assim, você imaginando uma jogada, o Gustavo Gomes é um excelente zagueiro, controlou o Guilherme. Lesão, né, Mansur? Voltando de lesão, mas ele controlou o Guilherme, ele tem uma capacidade que ele já demonstrou no futebol brasileiro fartamente. Agora, você imagina ele voltando de lesão e, por característica, uma jogada em campo aberto com espaço para acelerar, eu acho que a maioria das pessoas vai apostar que o Guilherme vai ganhar, né? Sim. Só que eu acho que o grande segredo, o Palmeiras não permitiu que o passe chegasse limpo ao Guilherme. Tirou a origem, né? Porque o Juliano participou pouco, os volantes estavam sempre com a marcação muito próxima. Eu acho que o grande segredo foi na forma da bola chegar ao Guilherme. O Palmeiras ele foi mais eficiente perdendo menos bola no seu campo de ataque. E quando perdia a bola, teve uma pressão muito forte. Lógico que dificultou essa bola chegar um pouco mais, mas é óbvio, a gente comentava aqui no programa que se ele mudasse dos 3 zagueiros, ele traria o Mike justamente para também ajudar nesse retorno, nessa dobra junto com o Gustavo, por causa dessa velocidade. Mas se você não mata a origem, que foi a diferença, o Santos conseguiu jogar mais, roubar mais bolas e ter mais possibilidade de progredir. É por isso que o Guilherme no jogo de ida ele teve um destaque ainda maior, mas ele vai ter que se acostumar porque realmente... A marcação... vai melhorando, o pessoal vai conhecendo, só que na Série B vai ter aquele negócio, né, cara? Tem times que não vão ter essa qualidade técnica e às vezes o Santos ele vai conseguir causar mais problemas para os adversários na Série B.
Outra questão que me chama a atenção é como o Mike é regular, né? O Mike fez de novo para mim um grande jogo, né? E você sabe que eu estava pensando, eu já penso isso há bastante tempo, né? E hoje, de novo, com a boa atuação do Mike contra o Santos, o Brasil vive uma escassez tão grande de lateral, né? Será que o Mike não pode ser testado, né? O Mike é um jogador que tem se mostrado muito seguro já há bastante tempo no Palmeiras, né? Ele vai bem defensivamente, ofensivamente melhor ainda, está muito maduro nas suas decisões, um jogador de boa estatura. O que você acha sobre isso, Mansur? Devido à falta de grandes nomes que a gente tem ali na posição, uma posição que está em aberto na seleção, embora o Danilo já tenha bastante rodagem por ali, é um cara que talvez mereça ser observado, porque, pelo menos para mim, ele vem jogando muita bola já há bastante tempo. Eu confesso que eu sou bem reticente em relação a isso. Eu acho que qual é a grande dificuldade? É você medir em termos comparativos o jogador que está se destacando no ambiente doméstico do futebol brasileiro e o jogador que se destaca numa liga de elite enfrentando alguns dos principais atacantes do mundo. Então, eu sou um pouco reticente de você... Eu também, eu concordo sempre contigo. E o campo de observação, ele não é tão farto assim, né? Uhum. Os amistosos, por exemplo, contra as seleções europeias já aconteceram e não se sabe quando se repetem. Sim. É verdade que muitas das seleções sul-americanas são compostas por jogadores que estão nas principais ligas, podem imprimir esse tipo de nível de dificuldade, mas o Brasil está num período que precisa de resultado. Quando voltarem as competições, o Brasil precisa de resultado. Eu tenho dificuldade de imaginar esses jogadores passando à frente dos laterais do Brasil que estão fora, do Danilo, que para mim ainda é o mais confiável. Mas já não tem tantos, né? O Ian, acho que o Wanderson, quando retornando de lesão, é um tempo machucado. É um outro jogador que eu acho que eu veria na frente. E o que não significa nenhum demérito ao Mike. Eu acho que o Mike é um jogador que pode ser utilizado de diferentes formas, mostrou versatilidade como ponta, muitas vezes, resolvendo questões do Palmeiras, como ala, como ponta. A reta final, lúcido quando vai à frente, a reta final do campeonato do ano passado mostra um pouco disso. Agora, a decisão para trazer um jogador que se destaca na Liga Brasileira nesse momento, em comparação com os jogadores de fora, é que eu não acho que você tem uma plataforma confiável para ver. Tá aí a imprensa oriçada, todo mundo apavorado com o time do Abel Ferreira, nosso Verdão, mais uma vez conquistando aí o Campeonato Paulista e agora mirando aí os objetivos da temporada, os reais objetivos, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e principalmente Conmebol Libertadores, rumo a mais um Mundial que ano que vem a gente disputa, hein? E com o Mr. Abel Ferreira, que já renovaram seu contrato até o final de 2025, pelo menos. Gostou do título do Verdão aí ou não? Revirou aí para cima do peixe, como eu já tinha adiantado, não acreditava que o Verdão conseguiria golear o Santos, no entanto, acreditava na vitória. Deixe o seu positivo para cima aí, vejo você talvez nos próximos vídeos do canal do Verdão.